Olá, meus queridos, que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família. Estamos juntos para mais um Café com o Pai. E ontem, diante das festividades de Páscoa, nosso evangelismo, 2 cultos, enfim, todo um trabalho que tivemos, não fizemos o comentário, vamos dizer assim, do capítulo de número 6, não é verdade? Então, vamos fazer o comentário do capítulo 6 e capítulo 7. Capítulo 6 é um capítulo pequeno, capítulo 7 é continuação dele. Vai falar de Estevão, não é verdade? Mas antes de falar de Estevão, esse texto ele vai falar da escolha de 7 homens de Deus para servir à mesa, para cuidar daquilo que os líderes da igreja não estavam dando conta, não é verdade? Havia uma disputa, uma discussão sobre alguns que estavam sendo beneficiados e outros não com a ação social da igreja. E Pedro, Tiago e João, os líderes da igreja, acharam por bem que eles escolhessem homens que fossem cheios do Espírito Santo, de sabedoria, de entendimento, pessoas capazes para cuidar dessa área, para que os discípulos pudessem cuidar somente do evangelismo, cuidar da palavra, do ensino, enfim, do ministério pastoral da palavra. É interessante aqui nesse texto que eles não simplesmente chegaram na igreja e disseram: quem quer cuidar disso? Não. Parece um trabalho simples, mas todo o trabalho de Deus é importante e requer de nós uma vida consagrada, uma vida cheia do Espírito Santo. No primeiro momento, a nossa mentalidade, a nossa ideia é que eles iriam cuidar somente dessa área social, mas precisavam de ser homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, temor de Deus, convertidos de verdade. Hoje é tão diferente, né? Pessoas chegam na igreja hoje, amanhã ela já assume uma posição, um cargo, às vezes no louvor, às vezes na pregação da palavra. A pessoa nem se converteu ainda, às vezes ainda está num processo de libertação e já está servindo de diversas formas. Mas a Bíblia requer que todo dispenseiro seja assim, cheio do Espírito Santo. E de tal forma era cheio do Espírito Santo que os discípulos foram cuidar da palavra e eles foram cuidar de servir à mesa, de ajudar os necessitados, e não deixaram o ofício principal, que também era evangelizar e ganhar almas. E dentre estes se sobressai também no capítulo 6 e 7, Estevão, que faz uma pregação de Gênesis a Malaquias, dos profetas, de todo o acontecimento com Jesus. Ele faz uma pregação tão cheia do Espírito que isso incomodou os fariseus, incomodou os saduceus, incomodou as pessoas, da elite religiosa daquela época, a tal ponto a santidade, a tal ponto a vida desse homem que era para servir à mesa era tão consagrada que a Bíblia diz que ele viu o céu aberto, ele viu Jesus à direita de Deus, De tal forma eles ficaram desorientados que a palavra de Deus diz que eles ficaram loucos a ponto de apedrejá-lo. E ali estava quem? Estava Saulo. Saulo ouviu a mensagem, Saulo viu o testemunho e Saulo mais tarde se converte. Que o seu testemunho, que a sua vida seja tão cheia do Espírito Santo, não importa se você só limpa a igreja ou se você é um pregador, mas que a tua vida seja cheia do Espírito Santo, a ponto de mudar a vida de outros. Que Deus te abençoe. Até amanhã no Café com o Pai.